Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É com muita alegria que nós estamos chegando para mais um momento da nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E você está no nosso canal Escola Bíblica Explicada 2.0 e eu quero louvar a Deus por você. Aqui no canal EBD Explicada 2.0 você vai ter aqui a pré-aula da sua Escola Bíblica dominical deste próximo domingo, onde você desfrutará então de ricas informações para complementar a sua aula. Eu quero louvar a Deus por você, louvar a Deus pela sua casa, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, nesta oportunidade, levar a palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Então vamos juntos aprender mais da poderosa palavra do Senhor Jesus. Na lição de hoje, você tem a oportunidade de estudar comigo essa temática tão importante, falando sobre a promessa de paz. E para isso eu quero convidar os irmãos a pegarem papel, pegarem caneta e a sua lição, obviamente, sua Bíblia, para que possa fazer assim as devidas anotações, as devidas observações. Na aula anterior nós falamos sobre a promessa de um coração novo e hoje nós iremos falar sobre a promessa de paz. É um tema muito importante, em especial para a época em que nós estamos vivendo, uma época onde as pessoas parecem não ter paz ou viverem uma falsa paz. Então, é um tema muito importante, muito propício nós tratarmos e abordarmos nesta lição, tá bom? Algumas pessoas já disseram que paz para os países, na verdade, é uma trégua, é uma preparação para a guerra. Porque os países que hoje eles estão em paz, geralmente eles estão trabalhando para evitarem ou se protegerem de uma eventual guerra. Então, paz, geralmente para muitos países, nada mais é do que a preparação para uma guerra, é onde eles se imunizam, né? Eles se fortalecem para uma eventual guerra, um eventual combate. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos na palavra de Deus uma promessa de paz que nós devemos, então, meditar, aprender, e esta lição vai nos auxiliar nisso. Por isso que é importante você estar aí com papel e caneta nas mãos para nós tratarmos dessa temática tão importante que é a promessa de paz. Nós estamos na lição de número 8 e vamos tratar dessa temática tão importante para o nosso crescimento espiritual. O nosso textuário está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 14, versículo de número 27, que diz assim a palavra do Senhor: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que interessante, queridos. Aqui nós temos as palavras de Jesus. Ele deixa para os seus discípulos, para os seus seguidores, a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Há uma paz em Cristo e ele também é chamado de o príncipe da paz. E ele dá essa paz aos seus fiéis, aos seus seguidores, aos seus discípulos, e ele não dá como o mundo a dá. E o texto fala também que nós não devemos turbar o nosso coração, não devemos nos atemorizar diante das mais diversas circunstâncias que o mundo nos traga. Nós não devemos, irmãos, estar perturbado, turbado ou atemorizado, mas devemos tão somente continuar confiante e descansando nas mãos do Senhor. A nossa verdade prática diz assim: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Meus irmãos, a paz que Jesus dá, ela é diferente de qualquer paz promovida pelos homens, promovida pelos seres humanos.
A paz que o Senhor traz para nós, ela provoca quietude, calma, calma no local ou no nosso ser mais importante, poderíamos dizer. Traz paz e calma para nossa alma. Irmãos, não tem nada mais angustiante, nada mais ruim do que você não ter paz interior. Você está num ambiente tranquilo, mas dentro de você há uma guerra, há uma batalha, há uma inquietação tão grande. Não há nada, irmãos, pior do que essa falta de paz interior. Às vezes você pode até estar, irmãos, no meio de um tempo turbulento, de um tempo difícil, mas se há uma paz interior no nosso coração, nós ficamos tranquilos. Nós podemos então descansar tranquilos. Mas, irmãos, quando não há essa paz no nosso coração, ainda que o mundo ao nosso redor esteja em paz, o nosso interior perturbado, angustia, nos provoca lágrimas, choros, insônias, perturbação. É por isso que o Salmo fala: quieta-te, ó minha alma. Não é assim? Porque te perturbas, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Nós devemos, então, buscar essa paz, essa tranquilidade que somente Jesus ele nos concede. E essa paz, ela está com o príncipe da paz, que é Jesus. Avançando, querido, nós temos então aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está em 3 livros das Escrituras Sagradas. Primeiro em Números 6, 24 a 26, depois Filipenses capítulo 4, versículo 6 a versículo 7, e por fim, 1 Pedro capítulo 3, verso de número 10 e verso de número 11. Leamos então Números capítulo 6, verso 24 a 26. Esse texto, inclusive, é a bênção sacerdotal. Não tem no Novo Testamento a bênção apostólica? Não é assim? A gente não termina o culto? Não é assim? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós. E a igreja diz, amém. Mas calma, não estou terminando a aula ainda. Eu estou só exemplificando de que, assim como nós temos no Novo Testamento a bênção apostólica, lá no Antigo Testamento nós temos a bênção araônica, a bênção levítica. E aqui nós temos esta bênção. Olha como era a bênção. Toda vez que o sacerdote encerrava uma cerimônia, um culto, um momento de sacrifício ao Senhor, ele despedia o povo com esta bênção. Olha aí, Números 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que texto, não é, irmãos? E olha que interessante. Há um livro do pastor R.C. Sproul, ele fala salvos de quê? Ele comenta um pouco sobre esse texto e ele nos mostra, irmãos, que esse texto da palavra de Deus revela que a bênção de Deus está no fato de ter a face de Deus voltada para nós. Olha o que diz o texto: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então ele diz que a bênção, ser abençoado por Deus, na antiga aliança, na perspectiva dos judeus, era ter a face de Deus voltada para eles. E isso é ser abençoado por Deus, é ter essa face voltada. Fazendo uma ponte com o que acontece com Jesus lá na crucificação, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E ele fala exatamente isso no momento em que o sol escurece, em que o dia fica em trevas. E ele diz, então, Deus meu, por que me desamparastes? Ali, inclusive, a R.C. Sproul diz que é o momento em que Deus, ele dá as costas para Jesus, no sentido de que Deus ali para de olhar para Jesus, o sol escurece, e ali Jesus sente o peso da maldição pelo pecado da humanidade.
Então ele exclama: Deus meu, por que me desamparastes? E aí nós temos esse texto aqui que mostra também, faz esse link de que a bênção do Senhor é ter a face de Deus voltada para nós. Lemos esse versículo, para você ter uma ideia, num sentido inverso, por exemplo. Olha o que diria: o Senhor não te abençoe e nem te proteja. O Senhor não olhe para ti e nem tenha misericórdia de ti. O Senhor não levante o seu rosto sobre ti e não te dê paz. Percebeu? Quando nós não temos a face do Senhor voltada para nós, nós estamos debaixo desta maldição, que é não ter o rosto do Senhor, a face do Senhor resplandecendo sobre nós. Amém, queridos? Então, é um breve comentário sobre esse versículo, mas a gente vai falar um pouquinho dele lá na frente, no corpo da nossa lição, tá bom? Vamos aqui avançando para a próxima leitura, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui, queridos, nós temos um momento muito especial, né, onde Paulo ele está instruindo os irmãos de Filipos, e Paulo ele está trazendo para os irmãos a importância de não andar ansioso ou inquieto, até porque a expressão aqui não estejais inquietos é usada por outras versões como não andeis ansiosos por coisa alguma. E isto é uma ordem, está no imperativo, certo? O que mostra que não devemos, em hipótese alguma, andar ansiosos por coisa alguma. E olha que a gente está chegando no final de ano, aí as pessoas começam a correr atrás, né? Assim, de comprar isso, comprar aquilo, a ceia de Natal, a roupa de final de ano, a pintura da casa, a reforma, para entrar um novo ano, né? Assim, diferente. E aí começa a haver ansiedade. O que tem de pessoas que já estão ansiosas por causa que o final do ano está se aproximando não é brincadeira, não é? Mas é importante, queridos, nós atentarmos para essa verdade ensinada aqui na palavra de Deus. Não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Ô pastor, e o que é que eu vou fazer para não ficar ansioso? Me diga. Então aqui vai a receita, vai a orientação, vai aqui o medicamento espiritual para você não ficar ansioso por coisa alguma. Qual é, pastor? Antes as vossas orações, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Então a receita é essa, queridos. É você, ao invés de ficar inquieto aí tentando, imaginando como resolver isso ou aquilo, é você colocar tudo diante do Senhor. É tornar toda a sua ansiedade, preocupação, aflição conhecida diante de Deus. Você coloca diante do Senhor. É isso que você tem que fazer. É depositar aos pés de Cristo. É torná-la conhecida diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí você vai experimentar algo tremendo. Olha o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quem compreende isso, irmãos? Uma paz que excede a compreensão, que está além da nossa capacidade racional e lógica de compreender. Ela guardará os vossos corações. Interessante que a expressão guardará, usada por Paulo aqui, é uma expressão grega que nos remete, aí Paulo está com essa imagem em mente, a imagem dos guardas pretorianos, dos guardas que estavam ali guarnecendo e guardando e protegendo determinado objeto, determinada pessoa ou coisa.
E aqui Paulo usa para falar no que diz respeito à vida espiritual. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, como os guardas protegem a coisa, o objeto, a pessoa. Assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, nós teremos as nossas emoções, as nossas vontades e pensamentos, irmãos, guardados por esta confiança de ter colocado tudo no altar do Senhor e confiado plenamente no seu socorro, no seu auxílio, na sua bondade para conosco. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Ok. Então, nossa terceira leitura, 1 Pedro capítulo 3, verso de número 10 e verso de número 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Meu Deus, que benção, né, irmãos? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, devem refrear a língua do mal. A língua é um problema, irmãos, quando mal utilizada. A língua é um problema quando nós usamos ela para o mal ou quando nós usamos ela indevidamente. Não devemos, irmãos, abrir a nossa boca para pronunciar qualquer que seja a palavra que provoca o mal, que não glorifique a Deus. Há uma frase que diz que se tuas palavras não forem melhores do que o teu silêncio, você fala. Agora, se o teu silêncio for melhor do que as tuas palavras, fecha a boca, é melhor. Às vezes, irmãos, o silêncio é melhor do que as nossas palavras. Às vezes, as nossas palavras são melhores do que o nosso silêncio. Então, pese sempre isso, coloca na balança. Será que é importante eu falar isso? Será que é importante eu dizer isso? É o momento? É a hora certa? Às vezes o que você vai falar está certo. Às vezes você está querendo falar algo que está coberto de razão, mas não é o momento, não é a hora, não é o momento de você falar. E aí você termina se apressando, tropeçando nas palavras e não chega a lugar algum. O nosso outro texto, no finalzinho, diz assim: aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Que conselho de Pedro, não é, irmãos? Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Quem está falando isso aqui é Pedro, irmãos. Pedro era alguém que não refreava muito a língua. Perceba que ele sempre falava na frente dos outros discípulos. Tudo bem que nem sempre ele falava que era mal, mas ele estava sempre muito adiantado dos outros discípulos. E agora ele está falando sobre a importância de apartar-se do mal, de fazer o bem e de buscar a paz e seguir esta paz. Não basta buscar a paz, descobrindo onde ela está. Não basta apenas saber ali eu encontro paz, mas só visitá-la de vez em quando. Você deve seguir esta paz. Você deve acompanhar esta paz. E esta paz tem nome. Esta paz é Jesus. Amém, queridos? Então, vamos aqui para os objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. A promessa de Deus, irmãos. Deus colocou a paz em seu plano para a humanidade. Deus, no princípio, criou Adão, criou Eva para viver em paz, não foi para viver em pé de guerra. Não foi para viver com crises emocionais, perturbações e temores. Não, irmãos. Então, a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. E por isso que Jesus veio, para resgatar essa paz, para nos trazer essa paz de volta, primeiro com um Criador. Compreende? Em segundo lugar, apontar que a paz do mundo é ilusória.
e consiste em promessas superficiais. A gente vai ver isso com detalhe daqui a pouco, tá bom? Em terceiro lugar, elencar as características da paz prometida pelo Senhor. Como é a paz que Jesus promete? A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Então vamos aqui, já seguindo, já adentrando aqui para a nossa lição de hoje, para tratar dessa temática. Perceba que o Senhor Jesus ele é identificado, né, pela profecia do profeta Isaías como o príncipe da paz. E de seu principado deriva então a paz que todo ser humano ele precisa. E é por isso que na lição de hoje nós iremos tratar desta promessa de paz que está presente na palavra de Deus e que recai sobre todos aqueles que é crente ou salvo em Cristo Jesus. Então, o plano de Deus é um plano de paz. Ou seja, Deus quer e deseja que seus filhos tenham quietude, repouso, viva em um silêncio espiritual, em um momento em que você se sente bem espiritualmente falando, um momento de sossego, de paz, um ambiente de tranquilidade, irmãos. Então, esse é o desejo de Deus para conosco, né? Deus, ele apresenta o seu plano, irmãos, para que nós possamos viver a sua paz, não na perspectiva que o mundo a dar, mas na perspectiva que Jesus nos transmite. A paz, né, no plano de Deus, que é o nosso primeiro subponto. A paz no plano de Deus. E aí, o nosso autor, ele vai trazer aqui o significado da palavra paz. Primeiro, a gente vai ver o significado da palavra paz no dicionário, depois no hebraico e, por fim, o significado da palavra paz no grego. É importante que você, professor da escola bíblica, você traga para os alunos essas três colocações, essas três definições de paz, para que haja uma melhor compreensão por parte dos alunos. Primeiro, a paz, segundo o dicionário, trata-se de tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. Esta é a definição de paz, segundo o dicionário. No Antigo Testamento, nós encontramos uma expressão que é muito conhecida também entre nós, que é a expressão shalom. Sempre que um judeu encontrava o outro, ele dizia shalom, se despedia, shalom. Então, shalom no Antigo Testamento significa paz, literalmente paz, que tem um sentido de segurança, de bem-estar, que tem um sentido também de saúde, tem um sentido de prosperidade. Shalom no Antigo Testamento, ela tem essa perspectiva, né? Shalom tem esse sentido de prosperidade, de paz, de saúde, de bem-estar, e está representada ou representa tudo aquilo que há de melhor da parte de Deus para o ser humano. Isso é a paz no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos uma palavra grega, a palavra grega eirene. Essa palavra, ela tem um significado semelhante ao sentido enfatizado no Antigo Testamento, mas ela significa, a ideia principal da palavra eirene no Novo Testamento é de quietude, é de repouso. Então tem esse sentido. Então você que é professor da escola bíblica, é importante que você passe isso para os seus alunos. Faça essa definição no significado de paz no dicionário, no hebraico, que é shalom, e no grego, que é a expressão eirene. Ok? Você faz essa definição, explica para o aluno. Você, aluno, também, é importante que absolva esta compreensão, este ensinamento, tá bom? E aí nós temos também a paz na bênção sacerdotal. A paz na bênção sacerdotal está ligada diretamente ao texto lá de Números, capítulo de número 6, versículo de número 24 a 26. Ali nós temos a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre
a bênção de proteção, benevolência, de misericórdia, nós encontramos também a bênção de paz, porque na bênção sacerdotal não há apenas uma bênção de paz, há uma bênção de misericórdia, de benevolência, há uma bênção então de misericórdia de Deus, né, de proteção, que o Senhor te proteja, te guarde, né, assim. Então ali há várias outras promessas, entre elas está a promessa de paz, ou a bênção de paz. E o sentido da palavra paz ali é justamente a palavra hebraica shalom, que significa completude, satisfação, satisfação plena, felicidade, prosperidade. Então veja que trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda, ela não teria vez entre os filhos de Deus. Então, a paz que é anunciada ou proclamada na bênção sacerdotal traz essa plena satisfação, onde toda ansiedade, toda inquietude, ela é lançada fora. A paz, em número 6, revela justamente um estado de satisfação, de tranquilidade, de quietude, de prosperidade da parte do próprio Deus, ok? Então veja que a paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderia desfrutar na sua peregrinação no deserto ao entrar na terra prometida. Então veja que Deus promete essa paz e dar essa paz para o povo, mesmo estando no deserto, irmãos. É Deus que faz isso, viu? Enfrentando ali o deserto, mas a paz de Deus, a bênção sacerdotal estava ali sobre os seus filhos. Aí nós temos a expressão a paz do Senhor, que inclusive é uma expressão muito comum usada entre nós, assembleanos. Sempre que a gente encontra ou passa por um irmão nosso em Cristo, a gente sauda este irmão com a paz do Senhor. Há uns grupos aí que condenam, diz que a gente não pode dar a paz. A gente tem que dizer qualquer outra saudação, bom dia, boa tarde, ou graça e paz, mas não a paz do Senhor. Porque o Senhor pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer divindade, mas, irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina, e não é neste sentido que nós saudamos nossos irmãos com a paz do Senhor. Quando nós dizemos a paz do Senhor, nós estamos saudando e desejando para que a paz de Deus esteja sobre aquela outra pessoa. Nós estamos dando, transferindo, nós estamos proclamando esta paz para outra pessoa. Essa paz que nos traz quietude, que nos traz prosperidade, que nos traz saúde, que nos traz satisfação. Essa é a paz que nós estamos transmitindo aos nossos irmãos. É por isso que a gente encontra, né, os pastores, os líderes, dizendo assim, cumprimente os irmãos com a paz. Se ele não tem paz, essa paz volta para você. Não é assim? Mas a gente cumprimenta, a gente deseja, não há nenhum problema, tá bom? Não há nenhuma idolatria ou feitiçaria ou sei lá o que é que algumas pessoas pensam aí quando a gente saúda os nossos irmãos com a paz do Senhor. Então o texto áureo traz consigo exatamente a expressão, né, a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra os princípios e nos lembra as principais características, melhor dizendo, do Messias, né? Você vê que o Messias tinha várias características, mas ele é conhecido como o príncipe da paz, oh glória. Essa paz do Senhor é um assunto do apóstolo Paulo também em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Pedro reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas, irmãos, para não entrar em mentiras. Pedro nos orienta a nos apartarmos do mal, buscando então a paz uns com os outros. Desta forma, como a paz
reine em nossa vida, devemos então buscar ter essa paz também com as outras pessoas. Então, não há nenhum problema em você saudar seus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Isso é bênção de Deus, irmãos. Isso é maravilha. Não tenha vergonha. Tem irmãos que têm vergonha de saudar os seus irmãos com a paz do Senhor. Às vezes a gente encontra o irmão no shopping, irmã Yara. Aí a gente fala, paz do Senhor, irmão. Aí ele fala, passou, passou. Não é passou, irmãos, é a paz do Senhor, é amém. Não tenha vergonha de saudar os seus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Porque é bênção de Deus. É a paz de Deus sobre nós e nós compartilhamos essa paz com os nossos irmãos. Tranquilos? Ok? E aí nós temos a sinopse do nosso ponto 1. Se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com as outras pessoas. Queridos, quem tem a paz de Deus sobre ela, ela também busca viver e ter esta paz com as outras pessoas. O que não entendo, não compreendo, é como algumas pessoas dizem ter paz com Deus, mas não tem paz com seus irmãos. Você está em paz com Deus, mas está em guerra com seus irmãos, tem alguma coisa errada. É preciso que você viva esta paz com Deus e de Deus também com os seus irmãos. Porque se a paz reina em nossa vida, logo nós devemos buscar ter essa paz também com as outras pessoas. Compreende? Amém, queridos? Tranquilos até aqui? Podemos avançar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se você tiver, manda aí a sua dúvida, manda aí a sua pergunta, tá bom? Amém, queridos? O segundo ponto da nossa lição fala sobre a paz ilusória do mundo. Queridos, o mundo tem uma paz enganosa. Por que não dizer uma falsa paz, que é o que nós vamos falar no último subponto. Então, queridos irmãos, o mundo tem uma paz enganosa. O que o autor ele quer pontuar aqui por paz enganosa? É porque o mundo faz uma propaganda de paz, mas que, na verdade, não tem paz. O mundo prega e ensina uma falsa paz. A paz do mundo é enganosa porque promete paz em uma taça de vinho, promete paz em uma noitada em um motel, promete paz em uma grade de cerveja, promete paz em uma balada, promete paz em um momento de lazer. E quantas vezes você não vê as pessoas alegres na sexta-feira, tomando lá grades e mais grades de cerveja, e lá no tira-gosto, aquela coisa toda. Quando é no dia seguinte, irmãos, ressaca. Aqueles que fazem isso no domingo, por exemplo, alguns não conseguem nem trabalhar na segunda-feira. Agora cá para nós, irmãos, cá para nós. Você lembra de algum irmão que passou o domingo na casa do Senhor, escola dominical, evangelizou à tarde, participou do culto da família à noite, e no dia seguinte estava com ressaca, não conseguiu ir ao trabalho, não conseguiu honrar os compromissos, acordou com indisposição por causa da busca da paz que ele fez ao domingo? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que faltou o trabalho no outro dia com ressaca porque passou o dia na igreja? Que ficou à noite no culto da família? Eu, particularmente, não conheço. Eu não conheço. Porque, irmãos, o mundo prega uma falsa paz. É uma paz enganosa. Infelizmente, muitos estão buscando paz nos vícios. Seja vícios em coisas lícitas para a lei,
como bebida, cigarro, ou vícios em coisas ilícitas, como, por exemplo, pessoas que são viciadas em drogas, não porque me sinto bem, não porque eu viajo, pastor, quando estou usando drogas. Então, queridos, isso não é paz, é enganosa. É enganosa. Quantos não estão buscando aí paz em substâncias, tanto legais como ilegais? Pessoas buscando paz em jogos de azar. Ah, pastor, a satisfação de ganhar, não vejo a hora de ganhar. Aí investe todo o seu recurso lá em jogos de azar, na expectativa de ter ali um retorno. E no final das contas, fica a frustração. Quantos não estão buscando aí a paz, irmãos, em baladas, em noitadas, estão bebendo todas as taças dos prazeres em busca da paz? Quantos não estão buscando a paz, irmãos, no sexo? Há muitos buscando paz no sexo. Ah, pastor, me sinto bem, satisfação, satisfazer meus desejos sexuais. Irmãos, a paz não está nessas coisas. Até aqueles que buscam paz nas religiões, há pessoas que buscam paz em religiões, achando que a religião promove a paz ou traz a paz para o seu coração. Ela pode até contribuir em alguns aspectos. Mas, irmãos, a verdadeira paz não está na religião. A verdadeira paz não está em placa denominacional. A verdadeira paz se chama uma pessoa. O nome dela é Jesus. A verdadeira paz está com o príncipe da paz. Então, queridos, ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna que há em suas vidas com aquilo que não tem capacidade alguma de preencher. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra. Ah, não estamos em guerra, estamos em paz. Mas, irmãos, a paz que Cristo nos dá é muito mais do que a ausência de guerra, é muito mais do que a ausência de dificuldades e problemas. A paz que a Bíblia revela para nós, irmãos, não é como a paz enganosa prometida pelo mundo, mas a paz que Jesus nos promete é uma paz que, segundo Paulo, excede todo entendimento. O que Jesus oferece, irmãos, advém da eternidade. E por isso, somente o que advém de lá pode, de fato, preencher as nossas reais necessidades aqui. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Ele pode nos dar a verdadeira paz. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, não é mentirosa, mas é verdadeira e sublime. E também a paz que as pessoas buscam nas obras da carne. Há muitos que estão buscando paz nas obras da carne. Há muitos irmãos que estão buscando paz nos prazeres e deleites da carne. As obras da carne estão escritas lá em Gálatas, capítulo 5, verso de número 19, versículo 21. Nós temos a descrição das obras da carne. Então, queridos, as obras da carne, elas podem trazer para as pessoas deleites e prazeres momentâneos, mas não podem jamais trazer para nós a verdadeira paz. Porque a verdadeira paz não está nos deleites da vida ou nos prazeres desta vida. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo que se passa o estágio de necessidade anterior volta. Então, queridos, assim quem vive na prática das obras da carne, imagina que pode desfrutar uma pretensa paz, mas na verdade logo percebe que não tem uma vida feliz, porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria não está nas obras e nos prazeres da carne. Não lhe engane, irmãos, achar que beber todas as taças dos prazeres que este mundo oferece irá lhe trazer paz e satisfação. Pode fazer isso, mas de forma muito, mas muito momentânea. A verdadeira paz, a verdadeira alegria não está nessas coisas. Queridos irmãos, o mundo nos prega e nos traz uma falsa paz. Uma falsa paz que é ensinada, né, ou que é pregada pelo mundo. Olha o que Paulo
vai dizer, né, lá na igreja aos Tessalonicenses, quando Paulo estava ensinando a igreja de Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo, então, ele escreveu: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo e de nenhum escaparão. Então aqui Paulo está falando que quando Jesus voltar, o dia do Senhor, nas proximidades dessa volta, haverá alguém dizendo assim: a paz e segurança, a paz e segurança. Mas na verdade, quando essa paz e segurança parecer ser verdadeira, de repente virá a repentina destruição e a mulher e o mundo experimentará a dor da destruição como a mulher que sente a dor na hora de dar à luz. Aqui nós somos lembrados, irmãos, de uma falsa paz que haverá durante a grande tribulação, uma paz superficial, frágil e aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus, nós desfrutamos de uma verdadeira paz e uma paz duradoura. Amém? A sinopse do nosso ponto 2 diz: com Jesus, o nosso Senhor, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Você pode dizer amém? Tranquilos, queridos? Vamos para o último ponto da nossa lição, já caminhar aqui para o término. Vamos lá? O último ponto fala sobre a paz que Jesus prometeu. Jesus prometeu a paz porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Essa expressão aparece lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. O profeta Isaías teve aí a revelação de algumas características do Messias. E entre essas características há uma que é principal. Ele chama o príncipe da paz. Isso é uma referência diretamente ao Messias, ou seja, a vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. O Evangelho apresenta o Senhor Jesus Cristo, irmãos, como também o príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje desta paz que somente Jesus ele pode dar. Seu principado segura-nos a verdadeira paz. O que nós devemos, na verdade, é seguir a Jesus, porque aonde nós colocarmos os nossos pés, seguindo os pés de Jesus, nós podemos, então, desfrutar da verdadeira paz. Amém, queridos? E aí nós temos uma promessa redentora. Em Gênesis, o homem vivia em paz antes da queda. Mas com a queda, a paz do homem foi destruída. Depois da queda, o homem ele perde aquele ambiente de tranquilidade, de paz, vivida lá no jardim. Mas aí Deus, em sua graça, irmãos, fez uma promessa de paz ao homem. Você vê que em Gênesis capítulo 3, depois da queda do homem, Deus ele prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. E essa promessa, ela se cumpre exatamente na pessoa de Jesus. E veja, irmãos, que Jesus reconcilia, então, o homem caído, separado de Deus, com Deus. E essa reconciliação do homem com Deus é onde há o reestabelecimento da nossa paz com o Criador. Então, queridos, essa promessa se cumpre em Jesus. Por isso que lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos. O que, pastor? Temos paz com Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo, irmãos, a parede de separação foi derrubada e toda inimizade entre os judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos Deus fez uma igreja. Oh, glória! Por isso o Novo Testamento nos aponta em várias referências, irmãos, que a paz de Cristo estará ao alcance de todos, está ao alcance da igreja e daqueles que de fato creem em Jesus. Essa paz, ela estará conosco
ela dominará os nossos corações e, como pessoas pacíficas, nós desfrutaremos da verdadeira felicidade. E nós temos aí, para encerrar, o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Paulo, ele mostra a necessidade de nós, então, não andarmos inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as nossas orações, antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por meio da oração, da súplica e de ações de graças. Aí ele complementa no versículo 7, de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, repousará sobre nós. Essa paz, ela alcançará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries da vida que surge ao longo da caminhada. E assim, irmãos, como aconteceu com o apóstolo Pedro, da mesma forma acontece também conosco. Você vê, por exemplo, irmãos, Pedro, lá em Atos 12, Herodes havia matado Tiago, havia prendido Pedro e pretendia matá-lo logo após a Páscoa. Então Pedro estava preso. Pedro estava com dois soldados ou 4 quaternos, né, de soldados vigiando ele, possivelmente próximo dele, na porta de entrada. Havia lá uma multidão, irmãos, de seguranças, né, para proteger Pedro. Pedro havia apanhado, Pedro estava lá, irmãos, dentro do cárcere. Mas interessante é que quando a igreja orou, Deus mandou um anjo lá na prisão. E para surpresa nossa, o anjo, quando chegou lá, encontrou Pedro dormindo, irmãos. Você já imaginou, irmão? Você está preso com a sentença de morte. Você está humilhado ali dentro de um cárcere, super bem guardado. E aí você está dormindo, o que demonstra tranquilidade, o que demonstra paz em meio à guerra, paz em meio às turbulências da vida. Pedro estava tranquilo. Esse episódio, irmãos, está em pleno, né, acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Amém, queridos? Chegamos então aqui ao finalzinho de mais uma aula. Vamos aqui para o sinopse do ponto 3, que diz assim, a sinopse do ponto 3. A paz que excede todo entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. Meus queridos irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho de você ter ficado conosco até aqui e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.